Olá, no livro de Hebreus 11, versículo 1, a Bíblia nos diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Viver pela fé é literalmente entender que nós não temos todas as respostas, que nós não temos o controle de toda a situação, mas que a gente está no caminho certo. Como se a gente caminhasse sem saber ali o caminho, porém o final já é garantido, porque a fé é essa certeza. Muitas pessoas falam, coloque o pé e Deus colocará o chão. Muitas pessoas viveram isso na sua vida. Começaram a realizar um sonho sem ter toda a condição necessária. E por isso que eu gostei muito de um vídeo que eu vi esses dias, e eu acredito que eu até compartilhei com quem me segue nas redes sociais, que o David Leonardo, ele falava assim: eu nunca aceitei fazer uma planilha de orçamento e eu nunca vi uma planilha bater, né? Quando ele faz os grandes eventos deles, nunca bate o quanto eu preciso de dinheiro, o quanto eu tenho. E eu sempre coloco uma linha que é milagre. É aquilo que vai acontecer, que nós não estamos esperando, mas que vai viabilizar tudo acontecer. E é muito sobre isso que eu queria falar hoje. Eu já ouvi também, uma vez que mudou minha mentalidade assim por completo sobre dinheiro, um grande, né, uma pessoa que eu admiro demais, que é o Bob Proctor. Ele falou assim: não fique focado. Ele falou: eu sou contra a planilha de orçamento financeiro, não me entendam mal, mas me abriu muito a mente. Ele falou: tem pessoas que ficam somente controlando o que estão gastando e o que estão ganhando, e elas colocam, na verdade, fazem um movimento de colocar a vida delas dentro da planilha. Ou seja, a minha vida, as minhas ambições precisam caber no quanto de salário eu tenho. E o que ele falou? Não faça isso, eu nunca fiz isso. Ele falou: não importa o quanto eu tenho, eu preciso conseguir mais dinheiro para realizar a vida que eu quero. Então, na verdade, eu vou me movimentar as minhas finanças, essa planilha financeira, para que eu chegue no objetivo que eu quero. Ou seja, não é viver limitado, é literalmente expandir as estacas para você conquistar a vida que você deseja. É uma visão totalmente diferente, uma visão de abundância. E a outra visão, gente, de controle financeiro da forma que a gente costumava fazer no passado, ela realmente é uma visão de escassez. Pense sobre isso. Você parar ali todo mês e ficar controlando dentro do que você tem, lógico que é necessário controle, não estou falando sobre isso aqui. Eu estou falando que nós estamos deixando de fazer a nossa parte e deixando de focar nossa energia naquilo que realmente importa. Se você tem um estilo de vida que você quer alcançar, por que ficar sofrendo, colocando ali o estilo de vida dentro da sua planilha de orçamento, e você nunca vai conseguir ter a vida que você deseja com esse olhar? Tem uma hora que a gente tem que chegar e ser muito objetivo e falar: da forma como as coisas estão, eu não vou ter a vida que eu quero, então eu preciso mudar. O que tem que mudar em mim? O que tem que mudar na minha vida, nas minhas escolhas? Algo tem que acontecer. E às vezes, muitas vezes, não é algo, uma coisa só, tá? Às vezes as pessoas querem uma fórmula perfeita do sucesso, inclusive no digital, que é o universo que a gente trabalha, né? Os negócios no digital, produtos digital. Mas não é uma coisa. É um conjunto de coisas. É você se tornar uma pessoa mais resiliente, que para você acordar cedo não é um problema. É você se tornar uma pessoa mais resiliente, que para você poder ir todos os dias na academia e não perder um treino é normal, como grandes pessoas fazem. Então, assim, é parar de dar desculpas de que para você algumas coisas não funcionam e olhar, se tem pessoas fazendo, eu também posso. Só que somente ela tem que ser treinada no simples. Se tem pessoas que vão na academia todos os dias, gostam, têm resultado, e para elas é tranquilo, eu também posso. Quando você pensa assim, você tá mandando ali uma energia de que se tem pessoas que conquistam tudo que eu conquistei em termos de viagem, de conquistas materiais, de conquistas emocionais, de conquistas pessoais, eu também posso. Concordam? Se existe
um conceito que eu gosto é, se existe uma pessoa que realizou aquilo, não é uma verdade absoluta que é impossível aquilo. E muitas pessoas estão vivendo com a crença de que aquilo não é para elas. E eu quero que você hoje pense, né, reflita e quebre totalmente essa ideia. E às vezes você vai buscar inspiração onde ninguém tá buscando. E tá tudo bem. Mas é importante você olhar que aquilo é possível, que aquilo existe, que você quer aquilo. Vou dar um exemplo aqui que talvez você vai falar que não tem nada a ver com o assunto, mas veio na minha memória e por algum motivo eu quero compartilhar. Mas quando eu era solteira, trabalhava num banco, num mercado financeiro, na verdade uma corretora de valores muito bacana em São Paulo. E comecei a conviver com pessoas que eram casadas, recém-casados, né? Era uma equipe muito nova. E eu lembro de uma pessoa muito próxima falar, depois que a gente casa, nossa, não tem nem beijo na boca, né? Casamento é isso. E eu, nossa, como assim? É isso? E eu não acreditei naquela mensagem dela. Mas aquilo poderia ter me influenciado a pensar que casamento é isso. É sem amor, sem essa parceria. E aí depois eu fui ouvindo outras coisas relacionadas a casamento, gente. E eu fui vendo, sempre falo que eu trabalhava em marketing, comunicação, então eu trabalhava na parte de eventos também das empresas. E eu era sempre a última a ir embora, então eu via muita coisa. Só que isso não me abalou quanto aos meus objetivos. E eu vou te contar por quê. Porque eu tinha uma inspiração. Existia o casamento dos meus pais que eu acompanhava, que era um exemplo, mas mais do que isso, porque eu queria ir além do casamento deles, eu queria mais amor, mais admiração, tudo mais. E eu não encontrava isso nas pessoas que eu conversava. Eu tinha inspiração de filmes. Então eu tenho uma lista de filmes que eu assisti mais de, 15 vezes, sem exagero. Tem pelo menos 3 filmes na minha lista, que são filmes que alimentavam em mim a fé e a certeza de que eu ia encontrar alguém assim, viver uma história exatamente igual. Bela, mas você se inspirou em algo que não era real? Na minha opinião, todo filme ele é real, porque ele partiu da cabeça, né? Hoje em dia não, porque tem a inteligência artificial, mas ele partia da cabeça de alguém, de um ser humano. Aquele ser humano imaginou aquilo. Para ele ter imaginado aquilo, é porque de alguma forma ele viu possibilidade daquilo existir. Então, na minha vida, eu acreditava, sim, que os filmes, né, de romance, comédia romântica, eram reais. E realmente, quanto é importante a gente ter essa inspiração e olhar e focar nela. E não deixar que as outras crenças limitantes que estão querendo, né, destruir ali, abalar um futuro brilhante que a gente possa ter em qualquer área das nossas vidas, possa ganhar espaço. Então, tenha essa inspiração, se aproxime dessas inspirações. Eu poderia falar pra vocês, eu assisti uma vez só um filme. Não, gente. Quando eu encontrava um filme que era exatamente a vida que eu gostaria de levar, ou a experiência emocional que eu queria ter, né, ou o tipo de homem que eu gostaria de conhecer, eu assisti mais de 10, 15 vezes. Sendo bem honesta com vocês, eu era muito nova. Porque eu olhava aquilo e aquilo me alimentava algo bom. Eu olhava para aquilo. E eu vou dar até um recado aí para quem estiver ouvindo e quiser aplicar essa técnica, né, de se inspirar em algo que não parece real, até ele se tornar real. E eu falo que hoje eu vivo um relacionamento exatamente como, 80% desses filmes, né? Eu vivo histórias, né, no meu relacionamento com o meu esposo, nos anos que nós estamos juntos, extremamente similares. Tem coisas que a gente viveu bonitas mesmo, né? Que nem nos filmes tinham. Então, assim, é real, é possível. Mas tem que ter esse foco e tem que ter essa certeza antes das coisas acontecerem. E uma coisa que eu fiz foi quando eu comecei a namorar com o Marcelo, eu comentei que tinha um desses filmes, né? Eu comentei, tem um... E ele era muito antigo. Mas eu falei, tem um filme que eu gosto muito, se você quiser assistir. E ele assistiu. E na casa dele. Mas é claro que aquilo fez um impacto. Ali eu tava mostrando pra ele o que eu esperava de um relacionamento.
a dedicação, a luta, a garra. Existiam questões ali profissionais, né, onde o rapaz ele tinha que escolher entre a vida profissional dele, de sucesso, e a vida com a primeira namorada, uma vida onde ele teve que, né, não estar ali em Nova York, ele tinha que estar numa cidade pequena, enfim. Não vou entrar em detalhes aqui, mas com certeza você já viu algum filme que você falou, nossa, que sonho. Então, pegue pra você esse sonho. Você tá falando com alguém que tá te dizendo que, sim, eu identifiquei sonhos maravilhosos em vídeos, em filmes, e eu acreditando neles e me fechando também o ouvido, né, sendo crítica ao que eu ouvia sobre casamento, eu pude chegar exatamente onde eu queria. E não se limite pelas crenças dos outros, não se limite pelo que o nosso mundo hoje mostra. Você pode contradizer tudo o que a sua família talvez possa ter vivido. Você pode contradizer toda a situação que você está vivendo, ou até se você tem um histórico ruim nesse assunto que você está buscando evoluir, não tem problema. É possível. É possível dar uma reviravolta muito grande. Só basta iniciar por você acreditar e por você buscar inspirações que mantenham essa visão clara, sustente nessa visão por muito mais tempo, para que um comentário de alguém ou você mesmo, né, dentro dos seus pensamentos, não desanime. Façam todos um excelente dia.